esse é mais um episódio do Pod Só Delas. Aqui a gente vai tocar no assunto. Vamos falar de sexualidade, sexo, prazer feminino e relacionamento. Eu sou a Sabrina Calais. Eu sou a Carol Montesano. Eu sou a Fernanda Marcicano. E hoje nós estamos com uma convidada que mudou minha vida. Tem 13 anos que eu conheço ela. Tem 13 anos que ela cuida da minha alimentação. E assim, foram muitos processos para a gente chegar até aqui. Mas enfim, Renata Mosqueira, nutricionista. Seja bem-vinda, Renata. Adorei o convite. Estou acompanhando vocês pelo Instagram. Um trabalho muito maravilhoso que vocês estão fazendo. Estou adorando seguir. Obrigada. Muito bom ter você aqui com a gente. Sim. E assim, eu sei do seu profissionalismo, do quanto você estuda e busca e quer sempre aprender. Do seu uma paciência, você é muito fácil, tão focada como você. Do perfeccionismo de querer tá sempre certo. Eu sei o desafio que você está enfrentando de estar sentado aqui com a gente hoje. Convite seu não tinha como negar, mas eu confesso que talvez seja mais fácil dar palestra do que fazer um podcast, que é o meu primeiro. Pra gente também foi Pra difícil. gente também é. Fica tranquila. Então, a gente quer saber, assim, o quanto que a alimentação vai influenciar nessa vida sexual, na sexualidade, no prazer, na libido. Tudo que você puder trazer pra gente, as receitinhas da Prodizia. Falar um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho de você também pra Isso. gente, né? Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou formada há um pouco mais de 20 anos. Formei lá em Viçosa. E, na verdade, também. Na verdade, minha base toda foi clínica. Eu trabalhei desde que formei na área de consultório, né, com clínica. Mas a partir de 2000, eu fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício. E a partir de então, eu incorporei a área clínica e esportiva. Mais recentemente, eu fiz uma pós em fitoterapia, que é uma área que realmente eu estudo muito e é o que eu me dedico hoje, porque eu acho que realmente faz um diferencial muito grande, de uma forma mais natural de se tratar, né? E também, recentemente, de uns 5 anos para cá, eu fiz uma formação em Mindfulness, que também, por meditar há muitos anos, aí eu gerei uma conexão com o trabalho, né? Da questão da meditação com o trabalho. Então, um pouquinho de mim é isso. Então, Renata, eu mudei muito a minha vida com a alimentação. Foi incrível o quanto a alimentação, movimento lógico associado à minha rotina, aos meus exercícios físicos, né? Que eu atleta amadora, mas atleta. Mentira, não, amadora não. Amadora não. Maratonista não é amadora não. Ano passado ela resolveu fazer o desafio do Rio, né? Meia maratona seguida de uma maratona não é para qualquer uma. Sem coluna, mas enfim. Mas assim, o que a gente traz aqui hoje é que o quanto a alimentação influencia em tudo na nossa vida. A minha performance melhorou muito quando eu comecei a fazer o acompanhamento nutricional. E eu acredito que tenha influenciado tanto na minha energia física, sexual e mental. Sim. E o que a nutrição faz, né? Em relação a tudo isso. Eu acho que a nutrição, né, a alimentação que a gente tem como rotina, né, não uma alimentação eventual, mas que você tem uma constância, né, uma alimentação de anos, que você leva pela sua vida fora, vai influenciar em quase todos os fatores da saúde, né, e de qualidade de vida, né, de bem-estar. Então, a libido não poderia estar diferente, né? Claro que influencia, é óbvio que tem a questão da libido é multifatorial, né? Sim. Não é uma coisa isolada, mas que a pessoa que está bem nutrida vai influenciar positivamente na libido, né? Isolando assim para a nutrição, com certeza vai fazer uma grande diferença, né? Em termos assim, primeiro a gente fala o seguinte, comer bem é um parâmetro para a saúde, né? Dormir bem é um outro pilar da saúde, né? O exercício físico é um terceiro pilar de saúde e o manejo de estresse, né? Então, também a gente tem isso. Então, assim, esses pilares, eles têm que ser cuidados para que a gente tenha uma vitalidade positiva, né? E essa vitalidade positiva vai refletir no nosso prazer em viver, na nossa busca por né, esse prazer, né? Então, é um pilar muito importante que é a alimentação nisso aí. Sim. É a essência, né? A bioenergia, igual a gente estava comentando há pouco, de tirar tudo e conectar corpo, alma, Sim, né? Mente, né?
Enfim, e aí, agora eu voltei de férias, comi exageradamente. Eu também, tô arrasada. Não fique, aí, vamos retomar. A questão nem é essa, como que a gente vai, assim, lógico que com as férias a gente relaxa, tira aquele peso do trabalho, do estresse, do que você estava falando aí, mas a alimentação fica extremamente prejudicada. Se permite comer mais porcaria, né? Beber, e é que né? a Carol estava falando, a gente fica mais cansado. Sim, mais muda. disposta, Qual né? que é a alimentação, assim, que fala assim, ai, por que eu não quero isso? Tem isso em que influencia na sexualidade também. Eu comi, minha vida inteira eu como biscoito, sei lá. Na verdade, a alimentação saudável, né, com nutrientes saudáveis, por exemplo, uma alimentação mais natural, com comida de verdade, né, que você coma uma alimentação mais balanceada, isso vai te trazer uma vitalidade, até sua digestão vai estar plena, porque não é só o que você come, é o que você absorve, né, e consequentemente gera sua saúde. E se você sai de férias, por exemplo, e come muito fast food, muitos alimentos industrializados, ricos em gorduras inflamatórias, né, muito álcool, a bebida alcoólica influencia extremamente na libido, em várias outras questões, né, impacta muito a saúde, né, e o excesso de açúcar, né, farinha branca, alimentos refinados. Essa questão da farinha branca e dos alimentos refinados são coisas pouco nutritivas que realmente te tiram vitalidade, né? E vão refletir, sim, né, nesse todo. E fora isso, muitas vezes a pessoa tá lá de férias, não faz o exercício físico, né? É uma coisa somada à outra, dorme tarde. Então, todos aqueles pilares foram comprometidos, né? Mas isso a férias é um pontual, né? Que a gente, todo mundo sai e relaxa. Mas e isso, quando, igual você falou, tem que ser o hábito, né? A frequência, a constância. Mas tem alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, na rotina comum, que pode estar interferindo também nessa energia, nessa libido, na sexualidade. Então, na verdade, quanto mais próximo de uma alimentação saudável, você vai... Porque, vamos pensar uma coisa, pegar um gancho aqui. Quando a gente pensa em produção de hormônios, a gente pensa em matéria-prima, né? A gente precisa também de matéria-prima, de nutrientes para a produção hormonal, né? Por exemplo, o zinco está extremamente relacionado à produção de hormônios sexuais, a testosterona, magnésio. Então, tem vários nutrientes que, claro, que se você não tem deficiência, né? Tudo bem, mas se você não se alimenta bem, né? Vamos partir de um exemplo bem assim exagerado. A pessoa come de manhã pão francês com café, come uma coxinha com Coca-Cola no meio da manhã, ela almoça realmente uma refeição sem nenhum vegetal, sem folhas verdes escuras, sem legumes, né? Aquele basicão mesmo. E de tarde, realmente, outra alimentação desse tipo, e à noite um bolo com café, um bolo com café e à noite uma pizza, para fechar o dia. E ainda vem um álcool de tudo que a gente gosta. E aí, era a cervejinha com a pizza, pronto. Na verdade, esse dia a dia, uma coisa, eu sempre falo isso no consultório. É o de vez em quando, né? É o pontual, né? Se você tem uma base boa, né? Uns 80% bom, não é um final de semana que você comeu uma pizza que vai comprometer esse processo. Mas a constância faz toda a diferença, exatamente, né? E hoje em dia, existe uma coisa que o comum não é normal. As pessoas estão achando, por exemplo, é comum eu ter uma azia, é comum eu ter uma gastrite, mas é normal, sabe? É comum não ter libido, tá todo mundo cansado, chega à noite, todo mundo detonado. Exatamente, não é normal. Não é normal. Mas aí você normatiza, porque a maioria, minha amiga tem gastrite, o outro não, tem eu não tenho a libido, não quero nada, deixa meu marido pra lá, deixa meu parceiro. E, na verdade, você acha, eu tô cansada, assim, não, é excesso de trabalho. Tem que olhar, né? Tipo assim, eu estou muito cansada, eu tô fadigada. Tem alguma situação que olhar por trás e descobrir esses gatilhos, a causa, né? Eu vou muito na causa no consultório, porque, tipo assim, a pessoa tá com gastrite, coloca um remédio, né? Hoje tem medicamento para tudo, né? Mas e a causa? O que causou aquilo para realmente você sanar tudo? E isso relacionado com a libido, né? Fazendo o gancho disso, se uma pessoa, que a gente voltar lá naquela pessoa que estava comendo pizza, tomando cerveja, se essa pessoa faz isso com muita frequência, a base alimentar dela não tá boa,
ela não vai gerar nutrientes também, não só para os hormônios, né, mas para uma série de coisas. Ela vai estar desnutrida em micronutrientes e algumas coisas importantes. Até mesmo se a pessoa tem uma dieta com baixa de proteínas, interfere a produção hormonal. Então, existe uma coisa que é além do nutricional, são causas emocionais, bloqueios, seja outras questões psicológicas, né? Mas assim, que não é da minha área especificamente, mas existe a questão nutricional ali, né? Afetando. E a questão pontualmente de alimentos inflamatórios, né? Em excesso, como o açúcar, as farinhas brancas, que a gente sabe que são altamente... O glúten, né? O glúten, especificamente a farinha branca, e o excesso disso tudo, uma base alimentar disso, né? Ela gera esse processo inflamatório e a gente precisa tratar dois órgãos muito importantes para a produção de hormônios. Tratar, não, desculpa. Cuidar do fígado e do intestino. Né? O fígado faz todo o processo de detoxificação, inclusive de hormônios, né? E o intestino também trabalha em conjunto, né? A nossa microbiota intestinal, tudo isso a gente sabe, está sendo muito bem estudado, interfere no corpo como um todo, né? Exatamente. Engraçado que eu percebo, eu estava falando com você aqui antes, que toda vez que eu tenho uma alimentação pobre, né, que agora a gente vai falar, às vezes rica em farinha branca e tudo, eu percebo que o meu libido cai muito. E assim, como eu tenho muito autoconhecimento, eu me percebo muito, eu sempre faço muita análise de mim, aí eu fico assim, gente, eu tenho que mudar, eu tô vendo que eu peguei pesado, meu libido caiu, eu tô desanimada, eu não quero fazer, aí é assim, né, um monte de coisa, eu não quero fazer ginástica, porque eu sou uma pessoa que adora fazer ginástica, mas aí eu fico meio, arrumando desculpa, né? Preguiça mesmo. Preguiça. Desânimo. E esse desânimo é realmente uma apatia, né? Gera uma apatia pela vida. Porque também geram esses processos todos inflamatórios, você acaba não tendo nutrientes e acaba afetando realmente a sua vitalidade, né? E é legal porque, assim, você tá trazendo pra gente essa parte física, né? De alimentação e tudo. Que eu trago também na minha terapia, né? Que é importante também, porque afeta também até o nosso emocional, né? Total. O nosso humor. Total. Eu fico mal-humorada às vezes, quando eu tô ou como muito doce e tudo. Então, é importante a gente olhar para isso. Por que eu tô mal-humorada? Será que eu tô comendo mal? Sim. O que eu tô precisando fazer, né? E, na verdade, às vezes, assim, tem acontecido muito isso, porque hoje, assim, com acesso à internet, muitas informações, muitas divulgações, né, muitas possibilidades, né, de suplementações, de fórmulas mirabolantes, as pessoas, às vezes, dão mais valor para coisas pequenas, tipo para uma coisa mirabolante, do que para o básico, né? O básico é tão difícil de ser feito, né? Assim, verdade, né? Fazer uma salada, às vezes é difícil fazer, é mais fácil você comprar uma coxinha que tá pronta do que você preparar uma salada. E também é mais fácil, às vezes, pôr uma cápsulazinha ou 20 cápsulazinhas no dia, que você sai correndo pro trabalho a mão cheia, a mão cheia, do que ir preparar um alimento ou correr atrás de comprar, ou ter. Eu falo, gente, que tudo que a gente dá importância, eu tenho uma frase que é assim, onde você joga energia, a coisa flui. Sim. Então, se você dá importância, por que talvez a Sabrina acorda 5 horas da manhã para correr? Porque ela acha isso interessante, né? Até, assim, um outro exemplo, o menino que tá jogando videogame, ele vai saber o novo lançamento que tem, ele vai saber tudo sobre videogame. Em outros exemplos, a gente poderia falar, porque ele dá importância para aquilo e foca naquilo, né? Se você não dá a mínima importância para alimentação, você não vai querer se envolver com esse básico aí, tanto né? Faz, vira né? chato, Tanto faz. Vou comer um pão mesmo. E às vezes eu falo assim, tem um outro exemplo que eu gosto muito de citar no consultório, que às vezes, por exemplo, se você tá com um sótão todo empoeirado, um sótão imundo, que tá cheio de teia de aranha, todo empoeirado, se você não limpar esse sótão primeiro, antes de colocar as coisas novas, vou colocar um sofá novo, uma TV, por exemplo, tá tudo tão deteriorado ali que não adianta você colocar novas coisas, você tem que limpar primeiro esse sótão, né? Você tem que fazer todo esse processo para poder realmente as coisas surtirem efeito ali, né? Então, é esse processo de comer o básico, comer alimentação de verdade, comida de verdade, né? E realmente voltar-se para isso, criar uma base boa, ter esses pilares da saúde, que aí sim você consegue novas possibilidades. Com certeza, é integral, né? É o ser de uma forma integral, até a gente da área de saúde, somos todas aqui, né?
conseguir conciliar isso. Peraí, o tratamento não está fluindo, porque, né, às vezes é um problema psicológico, às vezes, você está com uma dor aí, vai lá na terapia primeiro, resolve, depois você volta aqui para a gente tratar. E não é, eu ouço muito, principalmente pacientes com dispareunia, né, com dor na relação, toma um álcool, relaxa, que vai. Aí você não sentiu, que aí entra o tantra, né? Assim, exatamente. Não tem a sensação, tem que sentir. O momento presente, o autoconhecimento ali na hora. A conexão, né? E justamente entender essa causa que a gente falou, né? E não tapear a causa e buscar uma solução imediata ali para o problema que você quer resolver, mas talvez vai ser temporário, depois aquilo vai retornar, né? De alguma outra forma. Limpar o sótão. Limpar o sótão, exatamente. Para melhorar. Mas eu lembro que quando você estava quando você estava no treinamento para maratona, né? Teve um momento que seu treino aumentou tanto, né? Que você não estava acompanhando. E aí a gente reviu, né? A gente revisou tudo, né? Aumentou, a gente mudou a suplementação e a coisa voltou a fluir. Também saber mudar essa rota, né? Entender isso tudo é só com autoconhecimento também, né? E conta pra gente, assim, o que a gente pode fazer para se alimentar melhor, para ter uma libido, né? Melhorar o libido, melhorar o humor, a disposição, né? Tem alimento específico. Funciona. Dá receita, Renata, dá receita. Eu quero receita. Você vai achar uma lista, talvez, dos 20 alimentos melhores para a libido. Mais afrodisíaco. Não sei, alguém já deve ter ouvido falar na semente de abóbora, né? O abacate. Meu Deus, eu como isso tudo! Mas aí que eu não sabia, não. Tá bem nutrida, cara, tá bem nutrida. Agora, se você for numa internet da vida, né, ver um vídeo, você vai ver citado abacate, você vai ver citado a semente de abóbora, né? Os peixes como salmão, sardinha. Mas será que se você comer um punhado, né, um pote de como é que chama, de semente de abóbora, você vai ter essa libido imediata? É um processo, né? Aí, justamente, a semente de abóbora é rica em zinco, né? Qual que eu falei? O abacate, ele tem magnésio, ele tem vitamina E, né? Ele tem as gorduras boas, monoinsaturadas, que ajudam na produção de hormônio. Então, todos esses alimentos, eles têm realmente a ver, né? Assim, eles têm essa matéria-prima que eu falei antes, que pode ajudar na produção de hormônios, mas não é tão imediato. A própria melancia, né, que tem o nitrato para produção de óxido nítrico, a beterraba, que aumenta a circulação, mas será que é tão assim, né? Você tomou e já tem esse efeito? Eu acho que é justamente essa base de alimentação boa, que tem essa matéria-prima para produção de hormônios, numa constância, é que você vai estar com o corpo equilibrado de uma forma em geral, né? Então tem alternativa sim pra gente ter, né? Isso é importante as pessoas saberem, né? E na área da fitoterapia, realmente, você tinha comentado antes da maca peruana, do tribulus terrestres, né? Tem o feno grego, tem vários, tem adaptogênicos, né? Que são ashwagandha, rhodiola rosa. Isso tudo pode ajudar sim, né? E serve como coadjuvante ali em todo o processo. Mas tendo uma base boa, como a gente falou, né? Às vezes uma coisa sozinha não vai mudar em nada, né? Você vai tomar maca e vai falar, não vi diferença. É o que acontece sempre. E a gente também tem fases, né? Principalmente nós, mulheres, assim, vai chegando a pré-menopausa, climatéria, menopausa. Que vai mudando muita coisa, né? Eu lembro de uma consulta que eu fiz com você, minha queixa era, tô estranho, acho que eu já tô começando, né? Sim. E o meu ciclo tá estranho, e você fez pra mim um círculo das sementes, assim. Foi. E assim, mudou muito, né? Assim, não sei, eu tenho uma vida regrada de alimentação e talvez isso funcione perfeitamente pra mim. Né? Agora, o ciclo das sementes, né, esse protocolo, eu acho ele muito interessante, né? Se você tem uma base boa, igual a Sabrina tem, e realmente faz esse processo, é uma maneira natural, justamente por esses nutrientes, né? Que você usa semente de abóbora, a semente de linhaça na primeira fase do ciclo, né? Menstrual, e depois na segunda fase você usa a semente de gergelim e na primeira semente de linhaça e abóbora, na segunda gergelim e girassol. Pelos nutrientes que modulam esse ciclo hormonal, né? Que favorecem esse ciclo hormonal saudável durante 3 meses. Isso faz diferença, sim, que eu já tenho relatos de pacientes, mas num contexto bom, né? Agora, o exercício físico, apesar de não ser uma área diretamente, mas eu tenho que falar sobre ele faz total diferença. Nossa, eu falo isso para os meus pacientes. Quando chegam no meu consultório, eu pego e falo assim,
Primeira coisa que eu É a pergunto, modulação de você faz neurotransmissor. exercício físico? Porque, pra mim, assim, é metade do tratamento, é você também ter, porque é tudo conectado, corpo, mente e espírito, é tudo conectado. Então, se você não tiver um equilíbrio nessas áreas... E no exercício físico, existe a modulação desses neurotransmissores, dopamina, serotonina, Sim, endorfina, né? E a própria questão do exercício físico na estimulação da testosterona, né? sim. Então, isso tem tudo a ver. Como o estresse é um grande fator, né? Um De grande baixa aliado de na testosterona. menopausa também, né? Exatamente. Não, na menopausa, no climatério, as mulheres 40 mais, o exercício, ele se torna, assim... Primordial, talvez antes da obrigatório, né? alimentação. Obrigatório. Junto com a alimentação, né? E aí vem uma outra questão, que assim, eu trabalho muito sono a nível de consultório, porque eu acho que ele é importantíssimo para tudo, né? E principalmente depois dos 40. Mas, assim, em todas as etapas da vida, o sono, eu acho que acaba fazendo toda a limpeza, toda Sim. os processos metabólicos, né, de revitalização acontecem durante o sono. Então, eles também, não adianta você estar comendo bem, fazendo exercício e dormindo tendo Mal, uma privação né? de sono, vamos dizer assim, 4 horas por noite, que aí realmente, né? Se funcionar. Então o Eu sono gosto, tá nisso aí. né? Eu gosto. Da madrugada. Mas eu acho, eu sempre tive o problema com sono, né, Renata? A gente fica batendo nessa tecla, né? Mas o resto vai bem, caminha bem. Eu não, eu já durmo muito. Graças a Deus. Mas você tem uma outra energia, você funciona de outra forma, né? A alimentação, a Fê adora bem, cozinhar. Agora, cozinha quando eu não muito, durmo tá, bem... Renata? Ai, que ótimo, adoro. Comida de verdade. Verdade. Olha. Te convidar. Eu quero. Muito Essa questão de cozinhar é muito interessante, né? É um processo de conexão também, Prazeroso, né? Mas né? a gente aprende que é comida de verdade. Eu tenho uma filha que ela é vegetariana, Ah, que legal. né? Uhum. Então, no hábito diário da gente, a gente reaprende a fazer comida para um vegetariano. Uhum, sim, Que não é só um arroz, um feijão, uma Sim. verdura, um legume. sim. Senão fica pobre. É. Então você aprende a Com cozinhar. certeza. E você Diferenciar aprende essa muito alimentação. mais depois disso, É. né? Usar os grãos Sim, necessários. as leguminosas, lentilha, grão de Exatamente. bico, Você falou quinoa, as sementes. Lá em casa não deixa nunca de ter de ter semente. As sementes Todas são as muito sementes. ricas. Em Uhum. cima de risoto, qualquer outro tipo de prato, a gente gosta de colocar em cima. Ai, que legal. Tostadinho. É Aham. muito Vamos, gostoso. vamos colocar um assunto polêmico Ah. agora. Reposição hormonal. Ah, A sim. alimentação, a reposição, assim, qual que é o seu ponto de vista nesse sentido? Isso é importante. No sentido que você Da pergunta menopausa, né? Porque sempre tem essa questão. Repõe, não repõe, porque Sim. mexe muito com todas essas Sim. questões sexuais, enfim. Tá. Então, na verdade, assim, eu acho que tudo isso é muito individual. Primeiro, depende de cada mulher. Eu tenho pacientes que passaram por uma pela menopausa. Hoje mesmo eu atendi uma senhora de 72 anos e ela faz musculação 3 vezes por semana, pilates, exercício físico. E é vegetariana uma vida, desde que nasceu. E assim, tá super bem. E na verdade não fez reposição hormonal, não teve grandes sintomas desses que realmente afetam a vida da mulher, né? Então eu acho que é muito individual isso, né? Não dá para falar, todas as mulheres têm que fazer reposição, devem, né? Eu tô dando a minha opinião no caso, devem fazer opinião hormonal? Adequação, né? Agora eu acho que é adequação. Mas realmente, se a pessoa está tendo muitos sintomas, se está prejudicando a vida, comprometendo, eu acho que tem que se pensar, logicamente, com acompanhamento médico, né? E aí realmente repensar cada caso. Mas existem algumas coisas para as mulheres na perimenopausa, mesmo na menopausa, que através da fitoterapia, que hoje eu trabalho e vejo muitos benefícios, que muitas dessas mulheres elas ficam bem com tratamento mais natural e não precisam da reposição. Mas é bem individual isso, né? Sim. Com certeza. Mas que bom que também tem opção, né? Opções, né? Porque antes a gente ficava preocupado de ter que ser obrigada a tomar, Sim. né? Fazer Hormônios a e tudo. Sim. Então E é antes bom tinha isso. uma preocupação também maior, né, de riscos, que hoje em dia os estudos estão vindos e tem como adequar a cada caso, né? Sim. Isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. É um ganho que a gente tem. É um ganho, É. Eu acho que essa fase, né, da mulher 40 mais, do climatério e menopausa, ela tá até sendo muito falada, muito evidenciada, porque eu vejo assim, vou dar um exemplo que eu gosto também de falar muito.
menarca, que é a primeira menstruação. Você imagina uma adolescente, uma pré-adolescente menstruando. É um transtorno na vida dela, né? No primeiro ano... Gente, nem me fala. Nossa, eu no fui com primeiro 10 ano, anos. olha Eu era só. uma criança. Realmente. Você já tem aí, né, uma noção do que é. Nossa, eu nem sabia na época. E, na verdade, assim, pode ter cólica, pode ter um ciclo irregular, Sim. né? Pode ter 1000 sintomas acne. E isso, para ela, no primeiro ano, é uma adaptação. Então, a menopausa virou uma coisa de, tipo, acabou a vida da mulher, ou que é um período de perdas. Não, depende. Eu acho que é um período de ressignificação, de transformação. Isso. E eu vejo muito como isso, Isso é sabe? muito bom você trazer pra gente, porque é isso que a gente quer levar para as Sim, mulheres, que a sim. gente pode desconstruir essa... menopausa, a menopausa, acabou a vida. morri, não vou nunca mais ter relação sexual. Não é Agora, assim. é claro que tem transformações que você vai fazendo, adaptações e vai o autoconhecimento de novo, né? Sim. Você vai se conhecendo, entendendo os sintomas que vêm para você e vai trabalhando aquilo, e aí você pode transformar tudo. E a maneira como... Aí eu falo uma outra coisa. Como você vem tendo, isso é muito importante. Como é sua vida uns 10 anos antes da menopausa? Você tem um estilo de vida saudável? Porque se a mulher, ela não come bem, ela não faz exercício, ela dorme mal, chega toda inflamada numa perimenopausa, aí vai ser muito difícil contornar os sintomas. Aí realmente é muita coisa para se trabalhar e um desafio imenso, Todas né? as áreas, né? Eu acho que É igual querer fazer regime um mês antes do carnaval. do verão. Aí não tem jeito, né? Exatamente. Aí faz aqueles dietas, assim, que a pessoa passa até mal. Mas as pessoas, elas têm uma dificuldade de sustentar, né? Elas têm... a zona de conforto, né? É muito mais fácil. Então, assim, quando tem que fazer uma coisa que dá trabalho, se você fala assim, quero fazer uma dieta para perder tantos quilos. Em quanto tempo você vai me emagrecer, né? Quanto tempo eu vou perder esse peso? Você já fica querendo um início, Condicionado. um meio e final. Condicionado. Varia. Mirabolante. E, na verdade, assim, é um processo que você tem que, eu falo muito isso, se apaixonar por esse processo. Não é o final, é o caminho. E você criando um estilo de vida, você sustenta. Se você faz a dieta para o carnaval, passou o carnaval, automaticamente você quer voltar para a sua alimentação anterior. E aí vai se perdendo o resultado naturalmente. Exatamente isso, porque é o seguinte, o nosso cérebro, ele foi feito para poupar energia. Então, tudo que é uma mudança de hábito, ele fala assim, epa, vou gastar energia. Então, muitas das vezes a gente procrastina justamente por causa disso, né? Sim. Porque o cérebro quer poupar energia. Então, a gente precisa ter muito comprometimento, muita garra para poder mudar esses hábitos, mau hábitos, ou querer mudar qualquer coisa da vida. Comportamento, pensamentos, a gente tem que fazer um esforço danado. Mas é importante, né? É importante a gente criar outros hábitos, essa disciplina. Eu gosto muito da palavra motivação. Motivo para ação. Uhum. Você tem que ter um motivo para fazer tal coisa. Se você age aleatoriamente, aquilo não se sustenta. Mas se você tem um motivo para ação, aí você passa para disciplina. Porque não vai ser fácil, né? Sim. Não é um caminho você alimentar bem. Tem tantos atrativos hoje na alimentação que dão prazer imediato. E aí a gente não entra em outras coisas, no comer, na pessoa que tem o comer emocional, né? Que tem, compulsão, que né? tem outras questões. Muito E aí a isso. gente não está entrando nisso, Uhum. mas a questão mesmo da dificuldade de se seguir uma alimentação saudável, porque tem muitos atrativos, né? Sim. Isso aí é muito Até para complexo. começar a atividade, é tudo, né? Para começar uma atividade física, para mudar um relacionamento tóxico, tudo difícil. E na Então, a gente verdade tem o corpo quer a recompensa rápida. E aí quando vai só lá na frente, o corpo a pessoa tem a dificuldade de enxergar alguma coisa, um resultado depois de 5 anos, né? A porque é gente muito não se vê esforço, muito, né? Tipo assim, eu vou fazer uma alimentação saudável para os 50 tá bem. Você tá lá com 20. Você não consegue enxergar esse processo. Não consegue. Claro, porque Exatamente na nossa isso. visão, 50 tá tão Tá longe. Quando eu chegar lá, eu penso nisso. Estava, gente, estava. Estava, já tá assim, ó, toque, toque. Tô aqui na porta. Não, e quando eu chegar lá, eu penso nisso. Aí não tem jeito mais. Não é? Aí é todo aquele processo. Quanto Vamos tempo correr você vem atrás. fazendo? O sótão tá imundo. Enfim, realmente. então, essa mensagem eu acho que a gente termina assim, com motivação, né? Motivação. Vamos começar a ter
esse motivo para agir e cuidar da gente. A gente quer ser só a sementinha, seja de abóbora, seja... E a gente plante, cresça e faça disso um hábito para a gente viver feliz sexualmente, cheio de energia, correr muitas maratonas. Patinar. Obrigada, Renata. Ai, obrigada, adorei. Obrigada pelo Conta convite. só onde a gente te encontra. Então, eu No vou seu Instagram? passar meu Instagram, que é Renata Mosqueira, _Nutri. Ótimo. Foi um prazer ter você aqui. Prazer, também, Renata, adorei. amamos. Receitinhas milagrosas ainda. Volte sempre. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Pode Só Delas e aqui a gente vai tocar sempre no assunto.